Olá, alunos da radiologia, bem-vindos a mais uma videoaula, a mais uma matéria. Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Agora vamos começar uma série de mamografia. E no decorrer desses vídeos será um vídeo por semana, tá? Referente a esse tema. E essa é a nossa primeira videoaula. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo de nível básico para que você tenha conhecimento do que é a mamografia, tá? Suas particularidades, algumas curiosidades, patologia, anatomia da mama, fisiologia, tudo isso nós vamos ver no decorrer desses vídeos. E eu espero que você goste do conteúdo. Se você tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade, manda aí na descrição, dá um like nesse vídeo, se cadastre no canal, ative o sininho de notificação para que você fique sabendo de todos os novos vídeos das nossas séries. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Muito bem, então essa nossa primeira aula nós vamos ver sobre o conceito de mamografia, sobre a história da mamografia, e a gente vai ver algumas partes de conceito. Então vamos começar a nossa matéria com a parte histórica. Logo depois das descobertas dos raios-x, isso aconteceu em 1895 por William Röntgen, né, que descobriu os raios-x. Então, 18 anos após a descoberta, começaram-se a ser feitas radiografias de lesões mamárias. Começaram a direcionar o raio-x para a possibilidade de avaliar outras estruturas, outros diagnósticos, e começaram a fazer experimentos com essa descoberta. E em 1913, a primeira radiografia mamária foi feita por Albert Salomon, que é um cirurgião alemão. Ele radiografou uma peça cirúrgica obtida de cirurgias de mastectomia. Então, assim, mastectomia, retirada total da mama, ok? E encontrou pequenos pontos denominados de microcalcificações. Então, ele retirou a mama, tá? Aquela peça mamária, e colocou ali para fazer radiografias. Então ele conseguiu ver pequenos pontos que são chamados de microcalcificações. Então ele conseguiu usar o raio-x para mais uma finalidade. E através de Albert Salomon, eles começaram a dedicar a atenção para a área mamária, tá? Dentro do diagnóstico com o uso de radiação. Em 1930 foi feita a primeira mamografia, tá certo? Qual foi a incidência? Médio lateral em um ser humano. Foi em Stanford, Warren, em Nova York. Nós temos a imagem no próximo slide, mas esses são 3 pontos muito importantes na parte histórica da mamografia. É aonde eles tiveram a ideia, tá, de redirecionar o diagnóstico para uma área específica, uma área dedicada a mamo. E houve a primeira radiografia, mas não foi em um ser humano, foi em 1913, e em 1930 foi quando foi utilizado em um ser humano, como dizem, in vivo. Aqui está a radiografia, a primeira imagem aqui, como vocês podem ver, tá? É uma radiografia feita médio lateral. E o que acontece? Ó? O paciente ficou deitada na mesa, a mama ficou entre o chassi e o aparelho com ali um cone de extensão. E essa foi a radiografia obtida, tá? Temos aqui os detalhes dos arcos costais, um pouco da visualização dos pulmões e aqui, ó, a região da mama. Então, em 1939, tá? Foi uma mama densa normal. No decorrer do curso, nós vamos aprender, nós vamos
saber identificar quais são os tipos de mama, tá? Dentro das possibilidades do diagnóstico, tá? Então, por enquanto eu vou deixar isso aqui no ar, essa questão de mama densa normal, tá certo? Porque a gente vai ver isso mais à frente. Mas aqui está o principal fator histórico. A primeira radiografia, está aqui a paciente deitada e tudo mais. Vamos lá. Próximo slide. Aqui, o primeiro aparelho dedicado à mamografia foi desenvolvido em 1966. Aqui, ó, como vocês podem ver, a imagem sobre um tripé, um modelo bem rústico, com um cone ali, ó, para não haver dispersão da radiação, tá? E de uma maneira que a paciente consiga ficar na posição ortostática e consiga colocar aqui, ó, nessa bandeja a região de interesse, que é a região da mama. E esse suporte é ajustável de acordo com a altura da minha paciente. Em 1980, conseguiu-se reduzir o tempo de exposição do paciente para o procedimento. Então aqui já mostra que antes de 1980 levava-se muito tempo para se conseguir uma imagem de qualidade da região da mama. Até porque você tem uma estrutura que é a mama, não contém parte óssea, partes moles, e para que você consiga ter uma imagem com uma boa resolução para visualização da mama, você precisa de MAS alto e KV baixo, tá? Então, num aparelho comum de raio-x, para se aplicar essa técnica, você tem um tempo de exposição tanto quanto longo, tá? E a gente vai ter uma comparação futura de uma imagem de mamografia e uma imagem que é feita no raio-x. Por que que o raio-x não pode ser usado como um aparelho destinado à mamografia? Por que que existe um aparelho dedicado à mamografia? Nós vamos entender na próxima aula, nós vamos falar sobre equipamento, nós vamos ver as particularidades do aparelho de mamografia e o porquê que esse aparelho, ele tem que ser um aparelho dedicado exclusivo para mamo.